Sodré, bom dia. Semana passada da minha vinheta que eu tinha visto. Semana passada você estava na Europa e você não viu nada disso. Você chegou aqui no Brasil, tava esse caos, toda essa situação toda. Agora me conta, a gente tá falando, a gente tá dando risada aqui, mas é uma situação muito séria. Né? Hoje é o 10º dia, a gente já esperava que já tivesse tudo normalizado, mas não está. Não é? E aí a gente precisa falar como é que fica a situação de quem não está na greve, mas que está impactado por ela, né? Por exemplo, muita gente não conseguiu trabalhar. Quando é a instituição, por exemplo, as universidades, algumas aqui, determinaram que não ia ter expediente, suspenderam as aulas. Ok, foi uma determinação da empresa. Mas quando isso não acontece, eu não consigo chegar ao meu trabalho. Pode-se ter falta colocada no final do mês, ter esse dia descontado? Olha, Fernanda, você falou uma coisa interessante. Essa greve que está acontecendo, que ainda está acontecendo, ela tem um viés político muito forte. O político que eu digo não é político de partido, mas é político porque mexe com a questão do tributo e a decisão vai vir do parlamento. Então, o que acontece? Nenhum dos lados, nem eu como cidadã, nem os empresários diretamente, os outros setores estão envolvidos. Mas o que acontece? Especificamente nesses casos de quem não pôde trabalhar, a empresa ela não pode simplesmente cortar o ponto. O que vai acontecer, tipo as universidades, as próprias escolas, você vai ter que pagar essa hora trabalhada, filha. Aí, dentro desses 45 dias, os frentistas, por exemplo, tiveram que ficar de braço fechado, né? Cruzados, quer dizer, porque não tinha combustível para vender. E aí aconteceu o quê? O trabalhador ia ficar lá disponível da empresa, a empresa não ia chegar, então a empresa dispensa o funcionário e aquelas horas dele, tá? Porque ela vai pagar por aquelas horas que ele não está trabalhando, ele vai repor. A sua empregada que não pôde vir, ela pode repor essa hora no final de semana, então no significa sábado, dizer que tinha muita gente pensando assim, eu tô de folga, que aconteceu, não tem tem empresa que vai abrir mão, mas não, a hora mas ela vai receber. Exigir. O que ela não pode é tirar o ponto, é cortar e não pagar. Entendi. Por exemplo, é descontar. Poxa, eu não fui, por exemplo, às escolas, eu não consegui chegar, não tinha. E às vezes não era só a falta de circulação de ônibus, Fernanda. O frentista, por exemplo, né? Ele não teve culpa da gasolina. E teve protesto também que não deixou, inviabilizou as vias também. Então, o que acontece? Nesses casos específicos, você não vai ter o ponto cortado, você não vai ter redução do seu salário em relação a esse dia, não vai ter essa falta. Mas você vai ficar devendo essas horas, vai repor essas horas, vai repor as horas que você não trabalhou. Aí é acordado com a empresa? Assim, a empresa vai avisar, vai marcar o horário. Por exemplo, no meu escritório eu diluí as horas. Poxa, tá dispensado, não tem como, vamos diluir as horas durante a semana, 1 hora a mais. E aí a gente resolve essa questão. Porque aquela história, nenhuma das partes deu causa, então ninguém pode pagar a princípio, pagar esse prejuízo. Isso não acontece. Com o caso da minha amiga, né? Que ela não contou, mas ela quase que não chegava. Eu até contei no Instagram, eu até contei. Por exemplo, a minha passagem de volta para João Pessoa no domingo era à noite. Então, eu ia chegar aqui na madrugada da segunda-feira. Meu voo foi cancelado. E aí tava aquele pandemônio no aeroporto de Guarulhos, aquele inferno, porque realmente fica, né? As pessoas exaltadas, reclamando, brigando. Fernanda. Enfim, foi um caos, literalmente. E aí, a empresa, a companhia aérea, não queria pagar a hospedagem. E ela é obrigada. Para quem não era prioridade, porque elas alegavam que não era uma culpa dela. Que a falta de combustível aqui no aeroporto, que o problema não estava lá, estava no aeroporto daqui. Então a aeronave tinha como chegar aqui, mas não tinha como voltar. Então eles cancelaram o voo. Então ficou nessa confusão. A gente, graças a Deus, com um pouco mais, né, de equilíbrio, conseguiu, né? Eu tinha a prioridade e resolveu. A gente foi pro hotel, teve o carro, né? O tem direito atrasado, a alimentação. No outro dia a gente foi remarcado. Então, assim, a gente conseguiu, deu tudo certo. Então, nesse caso, teve o direito resguardado. Mas nem todo mundo passou por essa situação. Essas pessoas que tiveram problemas no seu direito, elas têm como entrar com a causa na justiça? Tem sim, Fernanda, porque o que acontece? Isso aí já, a ANAC já prevê essa questão, esse fato. Porque a pessoa está, se o fato ocorreu enquanto você estava já utilizando esse serviço, que foi o caso de quem já estava no aeroporto para fazer conexão ou para embarcar, que não foi avisado com antecedência, tá? Então essas pessoas, elas têm que ter essa garantia de acordo até o próprio atraso do voo. Se foi 2 horas, aí você pode ter direito à alimentação. Se
né, for cancelado e precisar de dormir, tem o traslado e a hospedagem no hotel. E sempre, Fernanda, que é mais importante você, telespectador, quando acontece isso, é o item chamado comunicação. Você tem noção do que é você ficar no aeroporto sem ter a menor noção do que vai acontecer com essa situação? Então, assim, as companhias, elas devem, sabe, Fê, é a questão do risco do negócio. Falar em risco de negócio, o Bismarck, quem tem hotel tem que pensar nessas coisas também. O Bismarck é nosso telespectador. Obrigada pela audiência, Bismarck. Mandou uma dúvida pra gente aqui. Ele disse que fez uma reserva, né, de um horário em Campina Grande. Ele já pagou. E aí a gente viu ontem que a Prefeitura de Campina Grande anunciou o adiamento da abertura do São João, que seria sexta-feira. Foi adiado para outra semana, no dia 8, por conta da greve dos caminhoneiros. Então, muitos produtos que precisavam chegar a Campina Grande, como colocação de som, estrutura, não chegaram por conta dessa greve. Então, ele disse que não vai ter como ir em outras datas, porque ele só tinha disponibilidade dentro do calendário dele nesse período. Ele quer saber, ele tem direito ao ressarcimento do hotel? Fernanda, ele vai ter que negociar. O que acontece com esses contratos que muitas vezes você faz em hotéis? São contratos particulares que muitas vezes o próprio contrato, por conta da tarifa que você está pagando, Fernanda, ela já limita muito o seu direito, porque você tem a opção de pagar mais para poder transferir e mudar. O que normalmente, o que vai acontecer com ele é ele ter o direito de remarcar, Fernanda, de reutilizar essa passagem, ele remarcar para outro horário, para outro dia, entendeu? De repente até repassar para outra pessoa, ele tem que tentar negociar desse jeito. Porque a empresa, nesse caso, como eu disse, se ele já tivesse lá hospedado e precisasse outro dia, 2 dias, ele já estava dentro do problema a ser resolvido. Mas, né, independente disso, nós temos um órgão que é muito bom nessa defesa, que é o próprio PROCON. Tá? Numa dúvida dessa, se a empresa ela está dificultando ao ponto que está até impossibilitando, Fernanda, até você se programar. Claro. E aí você tem que acionar realmente o PROCON, porque o PROCON vai tomar essa defesa para você numa negociação direta com a empresa. E nessa negociação, muitas vezes, a empresa cede até mais um pouco do que aquilo que está no contrato. Entendi. Então vale a pena. Bismarck, vale a pena tenta negociar com você essa questão. Tá. Né? Ou até de repassar, porque... De repassar para a empresa, que é nominal que é nominal, eu posso você, porque aí você pode negociar, passar para outra pessoa, anunciar em rede social, né? É uma alternativa, tá? Por falar em alternativa, muitas vezes, por conta dos bloqueios, a gente precisou cometer algumas infrações de trânsito. Por exemplo, tá tudo bloqueado por aqui e ali o canteiro tá liberado. Você vai com o seu carro porque você precisa chegar. Enfim, nesse período justificava isso, Não Sheila? há estado de sítio, nem lei. Não há essa exceção, Fernanda. Passou pelo canteiro. Olha, para você ter uma ideia em relação a isso, foram, assim, distribuídos, segundo a informação, era para ter sido distribuída milhares de multas para os caminhoneiros que estavam parados no acostamento, sem uma justificativa, né, estabelecida no Código de Trânsito Nacional. Então, essas multas, por exemplo, são altíssimas, né, tanto para a pessoa física como, no caso, para pessoas jurídicas. E a gente não sabe até como é que vai ser, chegando até, né, a 10 mil e aí vai algumas multas estabelecidas nesse contexto. Então, no caso dos manifestantes, as multas foram aplicadas, Deus sabe como vai resolver essa questão. E o cidadão, minha amiga, no meio do caos, até ele provar isso, se ele receber uma multa, não vai justificar. A não ser que fosse um risco iminente. Eu me lembro muitas vezes aqui, uma mudança que tentaram fazer, que sinceramente eu não sei nem qual foi o desfecho, eu posso trazer para cá, que era o grande perigo que se tinha de não parar em sinal vermelho depois da madrugada. Não adianta. Não tem que respeitar, tem que parar nos sinais, mesmo na hora que for, mesmo tomando os cuidados, porque é a regra, todo mundo conhece essa regra. Eu, que não, por exemplo, não sou de João Pessoa, não sei que aqui em João Pessoa a prefeitura mudou isso por uma legislação, a Assembleia, e aí eu venho de madrugada num hotel, venho para João Pessoa, respeito, eu paro, outra pessoa não para, me leva junto, dou uma cacetada, porque a regra é essa. Então tem que respeitar as regras, mesmo com risco de segurança, mesmo com risco, tem que respeitar. Se você então, receber uma multa, né, vai ter que bancar, vai ter que pagar, né? Bem complicado. Então fica atento aí à negociação com a empresa, negociação com outras situações. Eu acho que de certa forma tá todo mundo meio maleável. E alerta, exatamente. E alerta agora, por exemplo, mundo, isso. Né? Por exemplo, a advogada que trabalha comigo, Marcela, a doutora Marcela, ela viajou
saiu daqui para fazer um concurso público em São Paulo. Teve toda uma despesa, teve tudo, e foi cancelado o concurso. O máximo que vai acontecer é o cidadão vai bancar esse custo, o Estado como um todo banca, toda uma equipe que ele pagou também para fazer isso, e vai remarcar para outra data. É o custo esses são os custos que nós estamos pagando. Por exemplo, é pagar o preço que nós estamos pagando da gasolina. Entendeu? É um custo grande que a gente ainda pode ver muita história, porque tem outra categoria que está entrando em greve também, que pode refletir. Greve não, paralisação de 2 dias. Então, a movimentação, que é aquela história, a gente tem que estar atento. Fui comprar passagem aérea ontem. Aí a primeira coisa que a senhorinha, que eu achei ótima, ela perguntou, antes de comprar, como é que está a situação? Eu vou viajar? Eu consigo? Vai cancelar? Não vai? Tem alguma previsão? Esclarecer logo todas as dúvidas antes de efetuar o negócio. Muito bom. Sheila Sodré está nas redes sociais, está aqui tudo pra vocês, tá? Instagram, YouTube, Facebook, tá em tudo, amiga. Me dê um beijo aqui. Obrigada por hoje, até semana que vem. Até semana que vem. Sempre linda. Obrigada, minha amada. Pensa num abraço aqui de